Estamos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Quem não trouxe a sua água hoje pode trazer na próxima semana, uma peça de roupa, fotografia, uma chave, o que você está orando, que você acha que está impossível, que as portas estão fechadas, que você não está vendo uma solução para o teu problema. Então, traga aquilo que você, aleluia, precisa que seja orado. E nós vamos estar orando aqui pela misericórdia do Senhor, e o Senhor ele vai fazer um milagre. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porém Naamã muito se dignou-se e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fabá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltam-se e se foi com indignação. Então chegaram-se ele e os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disseram alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Amém. Palavra do Senhor nessa noite, irmão, serei breve, né? O tempo não espera, e é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite. A qual um homem chamado Naamã. Esse homem era um homem muito importante, mas porém leproso. Era um homem que tinha autoridade, um homem que venceu muitas guerras, mas tinha uma guerra que ele não venceu. Sozinho não. Naamã ele venceu muitas e muitas guerras. Naamã ele foi vitorioso em muitas batalhas, mas nessa aqui ele estava completamente sozinho. Tem momento da nossa vida que nós nos encontramos assim como Naamã, talvez numa lepra de Naamã, mas outra lepra, ou seja, outra situação. Porque quando fala aqui da lepra de Naamã, era o que ele sentia no corpo. Mas nós muitas vezes também temos alguma lepra. Aleluia. A qual você quer vencer por sua conta. A qual você quer vencer, aleluia, sem a ajuda de ninguém. E o Senhor disse: sem mim nada podereis fazer. Então Naamã tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, mas não tinha o Deus de Israel, a qual Deus permitiu aquela situação na vida dele para que ele entendesse que por mais rico que ele fosse, por mais fama no juvenal que ele tivesse, mas faltava alguma coisa. Aleluia, Jesus. Então que é o versículo 9 que nós lemos assim: porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Ele está dizendo, Naamã está falando: certamente ele sairá por si em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, restaurará a lepra. Era o pensamento de Naamã quando ele foi ao encontro do profeta. Muitas vezes nós vamos para a casa do Senhor dessa forma, já aconteceu comigo. E a gente vai e fala: hoje a irmã vai pôr as mãos sobre mim, hoje o pastor vai estar lá, vai orar e eu vou ser curado. E às vezes Deus está falando: esse problema aqui é você e eu. Às vezes Deus quer uma intimidade minha e tua. Para que o quê? Para que gere um testemunho mais tarde. E para que você nunca se esqueça de onde Ele te tirou. Ali então Deus permitiu na vida de Naamã uma enfermidade a qual, aleluia, ele teve que se humilhar. Porque a Bíblia vai dizer que Naamã era um homem exaltado. Deus ele permitiu muitas vitórias na vida de Naamã. Então Naamã era um homem que tinha nome, mas o mais importante Naamã não tinha: o Deus de Israel. Então ele foi dizendo: olha, chega lá, o profeta vai pôr as mãos em mim, ele vai orar por mim. A menina já disse que lá em Israel tem um grande profeta, então não tem problema. Ele já foi já despreocupado, porque, aleluia, a preocupação dele era o quê? Era essa lepra, mas ninguém estava vendo, estava tudo coberto. Mas naquela hora ele foi descoberto por aquela menina, e agora não tinha mais como ele esconder. Aleluia. Então agora ele tem que ir. Então, enquanto ninguém sabe do teu problema, está tudo bem. Mas quando alguém descobre, e agora você tem que partir para cima, você tem que ir com a força ou sem força, com coragem, sem coragem. Ou seja,
Às vezes a gente está passando pelo médico, né, irmã Lúcia? E aí você vai e não descobre nada, mas quando vem um médico e fala assim, ó, você vai morrer, você tem duas chances. Se enterrar vivo ou então se levantar. Muitas pessoas se enterram. Muitas pessoas, quando recebem uma notícia dessa, como Naamã, ele se esconde, ele se enterra, ele se fecha, ele não pede ajuda e acaba morrendo. Aleluia. Mas Naamã foi diferente. Ele ficou ali por um tempo escondido, mas no tempo que aquela menina que estava dentro da casa dele, que observou e contou para a sua senhora, e a sua senhora falou para ele, então ele se levantou e foi. E ele foi já pensando que ele chegaria lá e ia ser tudo fácil, né? Muitas vezes nós pensamos, vou ser crente, vou aceitar Jesus, vai ser mais de roda, vai ser tudo fácil. E Deus não prometeu facilidade para ninguém. Eu venho aqui nessa noite dizer para você, aleluia, que o pregador que não prega os espinhos, ele não está capacitado ainda para pregar a palavra de Deus. Porque o pregador que é pregador, ele prega as rosas, mas primeiramente tem que pregar os espinhos, aleluia. Então Naamã, ele foi com certeza que era só chegar lá, o profeta ia sair, colocar as mãos sobre ele, ele já estava curado. Mas Deus queria provar aquele homem. Então o versículo 12 diz, não são porventura Abana e Fapá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Aleluia, por que ele falou isso? Porque Naamã não saiu nem para fora. Quando ele chegou, aleluia, que é o versículo 11 diz, porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E aí quando não aconteceu, ele falou, não são porventura Abana e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Por quê? Porque Naamã era um orgulhoso, Deus estava tratando com ele. Deus trata com orgulhoso. Temos que aprender a descer todos os dias. No livro de Jeremias 18, a qual não leu aqui nessa noite, se não me engano, ele falou sobre Jeremias, quando Deus chama Jeremias e manda ele descer. Deus manda Jeremias levantar, em seguida desce. Aleluia. Né? Deus manda, levanta, irmão. Quando você pensa que você está de pé, Deus fala, desce. Tem hora que não dá tempo nem você contar a bênção, Deus fala, desce. Aí Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu te mostrarei como se faz um vaso. E se ele não vai, ele não tem como saber. Se você quer a resposta de Deus, tem que descer. Então Naamã se indigna muito e pergunta, será que não tem rios melhor do que o rio que o profeta mandou que eu fosse? Logo esse rio, um rio sujo, um rio impuro. Aí ele vai falando, não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então ele já estava escolhendo até o rio que ele devia molhar. Ele não queria o rio que o profeta mandou, mas ele queria o rio que ele já tinha escolhido. E muitas vezes não é do nosso jeito, mas é da vontade, do jeito de Deus. Então o versículo 33 fala, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não nos faria? Quando mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então ali quem fala, quem aconselha Naamã é o servo dele. O servo dele está com os olhos mais abertos do que ele. Naamã tinha tudo, mas porém estava cego. Além de cego, leproso e orgulhoso. Quantas pessoas que estão dentro da igreja estão cego, leproso e orgulhoso, não pede perdão, não se humilha, não desce? Aleluia, está com lepra. Precisamos, aleluia, abrir os nossos olhos espirituais. Aí então o servo vai e fala, meu pai, será que se o profeta pedisse algo maior o senhor não faria? Por que uma coisa pequenininha dessa o senhor não faz? Faz, você não vai perder nada. Não tem nada a perder não. Deus. Aí Naamã, o que Naamã faz? Então desceu e mergulhou
mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Glória a Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino. Aleluia. E ficou purificado. Ou seja, desceu. E não foi uma vez só não, foi 7 vezes. Tem pessoas que vêm, faz a campanha, começa 1, 2, aí não viu nada, aí ele para. A luta começa, ninguém levanta, ele desiste. O segredo é ir até o fim, porque a palavra do Senhor diz que a nossa vitória não está no começo nem no meio, ela está no fim. Levanta o inferno que for, permaneça de pé, vai até o fim. Porque Naamã teve que descer, ele mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia. Conforme a palavra do homem de Deus. Então a carne dele ficou limpa como a carne de um bebê, e a lepra sumiu. E ele ficou purificado. Irmãos, seja purificado. O Senhor diz na palavra dele que só entrará no céu quem for limpo de mãos e puro de coração. Tem que estar purificado. Santo Deus, aleluia. Sem essas coisas ninguém verá Deus. Tem que ser purificado. Tem que deixar Deus tirar a lepra. Tem que mergulhar. Tem que ouvir homem e mulher de Deus. Aleluia. Porque nós ouvimos tantas coisas, porque nós ouvimos tantas pessoas. Mas quando fala é a palavra de Deus, é porque Deus mandou mergulhar, é porque Deus mandou tirar a capa, é porque Deus mandou tirar a lepra, e não queremos porque é cajado. É Deus, Pai. O crente só quer ouvir palavras de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. Verdade. E muito pouco o povo de Deus quer descer a olaria de Deus para receber vitória, tem que descer. Se Naamã não desce 7 vezes, ele não via a glória de Deus. Para vermos a glória de Deus, precisamos descer à casa do oleiro. E muitas vezes é só nós e Deus. Você procura o irmão, você procura a irmã. Naquele momento que você mais quer, você não vai encontrar. Porque Naamã vai para ver a glória de Deus através da vida do profeta. Mas ele não vê. O profeta nem sai. O profeta só dá uma palavra, porque, aleluia, a palavra basta. Porque quem liberta é a palavra. Aquele homem chamado o centurião de Cafarnaum, quando ele foi ao encontro de Jesus, mandou chamar para que Jesus fosse até a casa dele, mandou servos ao encontro de Jesus para que Jesus fosse à casa dele, porque o criado dele estava moribundo, ou seja, à beira da morte. Quando Jesus fala, estou indo à tua casa, ele fala, não, meu Senhor, não vá não. Porque ele sentiu que ele era impuro, que ele era pecador, que ele não estava preparado para a glória de Deus. Então ele foi humilde, ele reconheceu que mesmo ele, toda a riqueza que ele tinha, mesmo assim como Naamã, a fama que ele tinha, o dinheiro, mas ele sabia que ele não era digno da glória de Deus. Então ele reconheceu, ou seja, ele se humilhou. Então ele disse, não, meu Senhor, diga apenas uma só palavra, então meu criado sarará. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei, se o Senhor dizer uma palavra, somente uma palavra, meu criado vai sarar, porque eu também sou outro com autoridade. E eu digo para um vai, ele vai, eu digo para outro, ele vai. Então eu conheço, eu sei que o Senhor também tem autoridade maior do que a minha. Porque, ou seja, se o meu servo me obedece, muito mais vão obedecer ao Senhor. Então o Senhor diga somente uma palavra. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o homem foi curado. Jesus disse, homem de fé, eu nunca encontrei alguém com tanta fé, nem em Israel, ou seja, nem na minha terra. Nem na minha terra eu encontrei um homem com tanta fé. Jesus não entrou na casa daquele homem, mas a palavra entrou. Então João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Deus não mente, Deus
Aleluia. A palavra, quando ela entra, hoje foi falado aqui de cura, a irmã Zena falou sobre cura, sobre milagre. O irmão veio aqui e deu testemunho de cura. Precisa mais do que para você entender que Deus ele faz, ele é Deus e pronto, e acabou. Eu não sei o teu problema, a tua dificuldade de crer, mas nessa noite, se você crer, você verá a glória de Deus, porque ele está aqui nessa noite. No começo do culto eu já senti a presença de Deus. No começo do culto eu senti uma glória tão grande aqui neste lugar. No começo do culto eu senti a presença de Deus tão grande. Se fosse para mim sair voando, eu saía da presença de Deus. Então não perca a presença de Deus. Porque o próprio Jesus disse que aonde estiver um ou dois, ele se faz presente. Então ele está aqui. Então não perca a oportunidade. Ainda que o homem de Deus não te toque, mas a palavra já tocou. Ainda que você não encontre ninguém para estender as mãos para você naquelas noites traiçoeiras que você se encontra naquele travesseiro chorando, dizendo: Senhor, o que eu faço? Eu não posso. Mas Deus, ele está ali com você. Ele está com você. Porque muitas vezes nós saímos de um lado para o outro e não encontramos ninguém. Mas Deus é aquele que não nos deixa órfãos. Deus ele não nos abandona. Um dia, quando eu achei que eu estava sozinha, quando eu me senti sozinha, quando eu queria procurar ajuda de alguém, eu tive um sonho. Eu já sabia da igreja que eu ia para pedir ajuda. E naquela noite, assim, eu tive um sonho e Deus falou comigo. E eu falei: Senhor, estou só, Senhor, me ajuda, envia alguém para me ajudar, pelo menos para aconselhar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, Senhor. E ele, Deus me deu um sonho que eu chegava no monte, era uma perseguição, um homem perseguido. Eu chegava numa igreja, eu encontrava aquele homem numa situação. E eu falei: não dá para mim falar do meu problema com ele, olha a situação que ele se encontra. E aquele homem percebeu que o que eu vi, que ele estava fazendo algo errado, então ele começou a me perseguir para calar a minha boca. Então ele saiu me perseguindo, e eu correndo, fechando as portas, e ele abrindo, eu saindo, e eu fechava as portas, e ele atrás de mim. Eu cheguei num monte. E quando eu cheguei lá, tinha um pastor, já estava, aleluia, dirigindo o culto. Eu sentei e eu falei: Deus, fala comigo, porque hoje eu quero ouvir a tua voz. O Senhor me abandonou, eu estou só. Deus, fala comigo, usa esse homem para falar comigo, Senhor. E ele, quando eu sentei, ele levantou e falou assim: a irmã está com a oportunidade para trazer a palavra de Deus hoje aqui. Eu disse: Senhor, o que eu vou falar o que eu vim aqui pedir ajuda. Eu vim aqui pedir ajuda e agora ele quer que eu pregue, eu vou pregar o que? Eu vou falar o que se eu também estou precisando. Então tem momento que você fala: eu vou lá para pedir, Deus está falando: não dá. Tem momento que você fala: eu quero, Deus fala: não entrega. Foi o que ele falou para Abraão: entrega. Ele deu para Abraão um filho, depois ele pediu de volta. Abraão teve que entregar. Na última hora ele falou: não, Abraão, eu já sei a sua fé, eu só estava te provando. Aleluia. E ali eu me levantei e falei: eu vou pregar o quê? E ali, quando eu me levantei, Deus me deu Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que essa viesse a esquecer do teu filho, eu, todavia, o Senhor, não esquecerei de ti. Essa foi a palavra que Deus me deu naquele monte, em visão, em um sonho que eu estava. E eu vi tanta glória, eu vi tanta gente sendo batizada, eu vi tantas pessoas caindo, tantas pessoas recebendo a bênção, que quando eu acordei eu estava numa glória tão grande, eu estava tão abençoada, eu estava tão feliz, chorando, mais alegre. E Deus falou: da mesma forma que eu não abandonei o povo de Sião, eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei só, eu nunca te deixei órfão. E eu falei: Senhor, mas essa palavra que o Senhor me deu está em qual livro? Ele falou: de Isaías. E eu não sabia o versículo direito, fui procurando, ele falou Isaías 49, 15. Quando eu abri a Bíblia, levantei, sentei na cama, abri a Bíblia, a palavra estava lá. Deus me deu um ensino. Deus falou que eu nunca estava sozinha. Que não era para mim estar contando meus problemas para todo mundo, mas que eu entrasse para o meu quarto e contasse para ele. Porque tem coisas que só Deus faz. Então assim, eu me senti naquele dia muito abençoada, muito feliz, porque Deus falou comigo.
Então Deus fala em sonho, Deus usa pessoas, Deus usa criança, Deus usou aquela criança para falar com a esposa de Naamã. E Ele continua usando os teus filhos. E Ele quer nos usar. E Deus tem muitas coisas. Deus já mostrou, aleluia, colocando a mão em pessoas mortas e pessoas ressuscitando. Aleluia, eu já orei no hospital por pessoas mortas. Não foram muitas, mas Deus já ressuscitou. E Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. É o que nós precisamos, é ter mais fé. É nos entregar mais a Deus. Porque no dia que estamos vivendo, nós estamos vendo muito milagre. Não é porque Deus mudou, é nós que mudou. Os milagres, eles acontecem ainda. Os anjos ainda não aparecem. Não são todo mundo que vê anjos, mas eles existem. Mas para ver anjos tem que estar em intimidade com Deus. Tem que estar com muita fiação no céu. Para que Deus mostre a sua glória para nós. Aleluia. Nessa noite, essa mensagem eu deixo para os irmãos, para a nossa meditação. Quero agradecer a Deus, que os irmãos fiquem de pé. Vamos estar orando pela água. Convidar a irmãzinha para estar orando aqui pela água.